A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu querido aluno. Bom que você esteja aqui. Eu espero que você esteja animado para estudar a palavra do Senhor. Então pegue aí a sua apostila, sua Bíblia, papel e caneta para fazer todas as anotações e vamos lá. Vamos estudar a palavra do Senhor. Bem, nós estamos estudando nessa série de lições, nessa apostila, estamos estudando sobre o caráter cristão. E uma das características do caráter cristão é o ser submisso. Na lição 11 nós vamos estudar sobre isso. Parece-se uma palavra até ruim de ouvir, né? Submisso, porque nós aprendemos que ser submisso é você baixar a cabeça para as outras pessoas, é você deixar que as pessoas façam o que quiser, e não é isso que nós queremos que você entenda, não é isso que a palavra diz. O princípio da submissão, né? Essa característica do cristão, espiritualmente falando, é algo maravilhoso para as nossas vidas, e você vai entender. Eu gostaria que você entendesse que desde o início, desde lá da criação, né, Deus estabeleceu leis, princípios, né, para a sua criação. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, texto difícil de achar, Gênesis capítulo 1, vamos ali começar ali no versículo 3. É um texto muito conhecido, né, nós já lemos esse texto quantas vezes. Versículo 3 diz assim: Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Prestou atenção no verbo? Haja luz e houve luz. Uma ordem. Se você pular um pouquinho para baixo, versículo 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Haja um espaço. Deus ordenando novamente. Versículo 9, um pouquinho mais abaixo. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. Mais uma ordem: juntem-se as águas. E esse texto, né, ele vai falando de várias coisas que Deus vai mandando. Deus fala para as águas se encherem de seres vivos, para a terra se encher de répteis, de animais que rastejam, de animais que voam, os céus de aves. Tudo ordem de Deus, tudo obedecendo sua autoridade. Um princípio que Deus estabeleceu desde o início. E tudo estava indo muito bem, né? Porque Deus criou o homem e o homem estava ali obedecendo a Deus. E enquanto o homem obedeceu, tudo estava em perfeita harmonia, do jeito que Deus criou, do jeito que era plano de Deus. Só que o homem é racional, o homem foi dotado de consciência, de sabedoria, e Deus permitiu que o homem tivesse livre arbítrio, poder de decisão, ter decisão sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Então o homem decidiu pecar, como você bem conhece aqui em Gênesis. Toda aquela harmonia que existia já não existia mais a partir do pecado. E nós vemos neste momento, passamos a ver a partir do pecado, dois princípios. O da submissão e obediência, que tem origem em Deus, e o princípio da insubmissão e desobediência, que tem origem em Satanás. E eu gostaria de te falar algo muito importante e grave. Não existe uma terceira opção. Não existe um terceiro princípio. Só existem esses dois. Ou a pessoa é submissa e obediente à vontade de Deus, ou a pessoa é insubmissa e desobediente. Isso é muito grave. E isso é muito importante. É importante que nós venhamos entender isso. Não existe um meio obediente. Ele é obediente mais ou menos. Ou você é obediente ou você é desobediente. Ou você é submisso ou você é insubmisso. Não podemos ficar
em cima do muro. Não podemos achar que do jeito que nós estamos, mais ou menos, dá para passar. Não, não é assim, né? Nós temos que somos regidos por princípio. Desde o início é assim. Deus é um Deus de princípios. Então é importante que todos nós que queremos ser salvos possamos entender isso. Entender esses dois princípios e quem é que rege esses dois princípios. A origem da submissão e da obediência é Deus. Tem origem em Deus, esse princípio tem origem em Deus. O princípio da insubmissão, onde se iniciou a insubmissão, a desobediência, foi em Satanás. Então, se nós estamos em desobediência, nós estamos obedecendo Satanás. Olha que coisa séria. Então, é algo que nós temos que perceber agora, neste momento. E se nós estamos em desacordo com a vontade de Deus, é hoje o dia de nos consertarmos, de pedir perdão pelos nossos pecados e andarmos em novidade de vida, para que possamos estar de novo nos planos de Deus. Bem, mas você pode me perguntar, o que é submissão? Você já teve essa curiosidade na hora que você estava ali estudando a lição da escola dominical? Você foi para o dicionário? Bom, se você não foi, nós vamos falar aqui. Para você entender o que é submissão, você tem que entender o que é autoridade. Às vezes é um termo que a gente conhece de todos os dias, a gente ouve sempre essa palavra, mas às vezes a gente não entende muito bem. E eu gostaria que você entendesse o que é autoridade. Autoridade é poder de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Lembra novamente da criação? Poder de ordenar. Deus tem todo o poder e Ele foi ordenando e tudo passava a existir. Poder de decidir. Deus decidiu qual seria a cor da árvore, por exemplo. Ela é verde porque Deus decidiu assim. O céu é azul porque Deus decidiu assim. Deus tem poder de decisão, Deus tem poder de decidir. Então, autoridade é isso. Entidade que detém esse direito ou poder. Deus detém esse direito e esse poder. Nós estamos falando de autoridade espiritual neste momento, tá? Mas o conceito serve para outras autoridades também. Poder de ordenar, de decidir. A autoridade é isso. Então, o que é submissão? Submissão é você estar debaixo dessa autoridade. Se tem alguém que tem poder de ordenar e de decidir, tem alguém que vai receber essa ordem, que vai cumprir essa ordem. Submisso é aquele que cumpre a ordem. Ser submisso à vontade de Deus é cumprir a sua ordem. E agora falando especificamente, né, de autoridade, submissão, falando espiritualmente, ser submisso a Deus é escolher se submeter com alegria, pois nos sujeitamos a um princípio estabelecido por Ele. Então, ser submisso a Deus é escolher se submeter e fazer isso feliz da vida, com alegria, porque você sabe que vai se submeter à autoridade de Deus, de quem pode livrar a sua vida da morte. Gente, obedecer à autoridade de alguém que pode te livrar da morte é maravilhoso. Então você entendeu como é importante ter essa característica na nossa vida, ser submisso? Ser submisso a Deus é maravilhoso. Então, tenha isso na sua mente, que você, que eu, que nós temos que ter essa característica como cristãos. Então, para ser reconhecido como cristão, né, nós temos que ter essa característica, ser submisso. E você consegue reconhecer as autoridades? Nós estamos falando aqui, falamos já da autoridade de Deus, mas nós podemos citar algumas autoridades. Eu gostaria que você prestasse atenção. Nós temos autoridades na família, na igreja e no mundo secular. Na família, é a primeira instância, é o primeiro lugar que nós reconhecemos a autoridade. Nós crescemos
né? Nós, desde pequenininhos, nós entendemos ali a autoridade do nosso pai, da nossa mãe, né? As ordens que tem que ser cumprida dentro da nossa casa, né? Aquilo que pode ser feito, que não pode ser feito. Então, é o primeiro tipo de autoridade que nós reconhecemos. Nós temos também a autoridade dentro da igreja. E falando de igreja local, a maior autoridade é o nosso pastor. É claro que nós temos outras autoridades, falando autoridades até maiores, nós temos bispos, né? Mas dentro da igreja local é o nosso pastor. E ainda dentro da igreja local nós temos outras autoridades também. Nós temos líder de ministério, nós temos líderes dos grupos societários, como das mulheres, dos jovens, juvenis, né? Então, assim, nós temos que reconhecer as autoridades dentro da igreja e nos submetermos a essas autoridades, porque foram instituídas pelo próprio Deus. No mundo, nós também temos autoridades. Por exemplo, no seu trabalho. No seu trabalho, você tem um chefe, ele é autoridade lá, né? Na escola, na faculdade, no município, nós não temos autoridades, tem leis que têm que ser obedecidas dentro do município, então nós temos que reconhecer essas autoridades e obedecer. Porque não pense você que nós temos que obedecer só ao pastor, que nós temos que obedecer só a Deus, não. Se nós desobedecemos às autoridades instituídas por Deus, sejam elas na igreja, em casa, nós estamos em desobediência de qualquer forma. Então, a autoridade que é instituída por Deus na família tem que ser obedecida. A autoridade que é instituída por Deus na igreja tem que ser obedecida. A autoridade instituída por Deus no mundo secular também tem que ser obedecida, né? Tem que ser honrada. Então, nós temos que ter cuidado de achar que, né, meu chefe, não vou levar desaforo para casa, não vou obedecer. Não, ele é seu chefe, a menos que ele te dê uma ordem, né, absurda, algo que vá contra o princípio de Deus, porque acima de tudo, acima de qualquer autoridade está a autoridade de Deus. Então, de forma nenhuma que você pode obedecer uma outra autoridade e desobedecer a Deus. Primeiro é obediência a Deus. Então, nós temos que estar atento a isso. Obedecer, mas acima de tudo, obedecer a Deus. Então, reconheça as autoridades sobre a sua vida e seja submisso. Submisso no sentido de obedecer, de acatar as ordens dessas autoridades. Então você entendeu, né? Quais são as autoridades, né? Que tipos de autoridade existem. E eu gostaria de deixar aqui um questionamento muito importante. Você entendeu muito bem, né, que desde o pecado existem dois princípios. Não existe um princípio além desse. O princípio da submissão e da obediência e o da insubmissão e o da desobediência. Qual nós temos escolhido para a nossa vida? Quem é que nós temos obedecido? Obedecido a Deus, sendo submisso e obediente? Ou nós temos obedecido a Satanás, sendo insubmissos e desobedientes? Parece forte falar assim, mas é a verdade. É como a palavra diz, não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Satanás. Se escolhemos um, deixamos de escolher o outro. Então nós temos que escolher a Deus. Nós temos que escolher ser submissos e obedientes à vontade do nosso Deus. E é interessante porque é algo em cadeia. Se nós somos submissos e obedientes a Deus, nós vamos ser bons filhos, nós vamos ser membros de igreja que obedecem às leis da igreja, às ordens, obedecemos o nosso pastor. Nós vamos ser ótimos cidadãos, nós vamos obedecer às leis do município, às leis do estado, às leis do país. Por quê? Porque antes de tudo nós escolhemos obedecer a Deus. Então nós temos que estar atentos, né, a fazer a vontade de Deus. Por acaso você tem percebido que você não tem andado conforme a vontade de Deus? Você tem percebido que você não tem sido lá tão submisso, lá tão obediente? Hoje é o dia de nós nos consertarmos diante de Deus.
Pedir a Deus que transforme a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ser submissos à sua vontade. Eu gostaria de orar neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, né, e que você fizesse essa oração comigo, pedindo a Deus, né, que se nós temos falhado de alguma forma, que hoje é o dia de mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, mudar a trajetória da nossa vida. E só Deus pode fazer isso por nós. Então feche seus olhos. Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer acima de tudo. Em primeiro lugar, Deus, nós queremos te exaltar porque Tu és maravilhoso, porque Tu és grandioso, porque Tu és bondoso, porque as Tuas misericórdias, Senhor Deus, se renovam. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu ainda vai fazer no meio do Teu povo. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir perdão por tudo aquilo que nós temos feito que tem nos distanciado de Ti. Pai querido, limpa a nossa mente, limpa, Senhor Deus, o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que não é da Tua vontade. Senhor Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender o Teu propósito. Pai querido, nós entendemos neste dia que só existem 2 princípios a ser obedecidos, a serem entendidos. O da submissão e o da obediência que tem origem em Ti. E o da insubmissão e o da desobediência que tem origem no inimigo das nossas almas. Pai querido, em nome de Jesus, se nós temos andado insubmissos e em desobediência, Pai, corrige-nos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos ser salvos, nós queremos encontrar contigo. Pai querido, nós queremos que no dia, Senhor Deus, que nós partirmos deste mundo, que Tu vier nos buscar, ou que nós, Senhor Deus, os filhos já não existir mais nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, nos encontrar contigo. E nós sabemos que isso só vai acontecer se nós estivermos debaixo da Tua autoridade. Por isso, Deus, se nós temos andado de forma diferente da Tua vontade, conserta os nossos passos, Deus. Conserta, Senhor Deus, porque nós queremos estar, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Pai querido, nos ajuda, segura nas nossas mãos. Nós dependemos de Ti. O mundo em que vivemos é mau, é tão difícil, Senhor Deus, a luta é grande, mas nós cremos que em Ti nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer, Senhor. Por isso, segura nas nossas mãos, conduz os nossos passos, guia, Senhor Deus, a nossa vida, nos mostra, Senhor Deus, a Tua vontade e nos fortalece dia após dia, para que nós possamos perseverar nos Teus caminhos. Abençoa, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã neste momento. Joga por terra, Senhor Deus, tudo aquilo que tem impedido os Teus filhos de fazer a Tua vontade. E que nós possamos, Senhor Deus, retornar. Se nós caímos, que nós possamos estar sendo erguidos por Ti neste momento. Faz a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos ser cada dia mais parecido com o Teu Filho. Que nós possamos ser reconhecidos como filhos Teus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que Tu tem nos ensinado, pelo despertamento que tem trazido a Tua igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, espero que você tenha aprendido muito com essa lição. Se ficou alguma dúvida, pode falar com qualquer um dos professores ou com o pastor, que nós estamos aqui realmente para isso, tá? Então, não fique com dúvida nenhuma, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus.